Você já se perguntou quanto tempo ainda vai viver? É uma daquelas perguntas que a gente finge não fazer, mas que ecoa em silêncio nos momentos de solidão, de doença ou ao ver um ente querido partir. A boa notícia? A ciência já consegue prever isso com surpreendente precisão. Estudos modernos têm identificado sinais físicos, emocionais e comportamentais que ajudam a estimar o tempo de vida de uma pessoa acima dos 70 anos. Não se trata de futurologia, mas de marcadores reais e mensuráveis, estudados por universidades renomadas e publicados em revistas científicas. Neste vídeo, vamos revelar os 7 sinais mais confiáveis que indicam como anda sua saúde, seu corpo, sua mente e, o mais importante, se você ainda tem muitos anos pela frente. Você pode se surpreender com o que vai descobrir, e talvez mude algo em sua vida ainda hoje. Sinal 1. Sua velocidade ao caminhar pode prever sua longevidade. Pode parecer simples demais, mas a velocidade com que você caminha aos 70 anos ou mais é um dos indicadores mais confiáveis da expectativa de vida. Estudos publicados no JAMA, Journal of the American Medical Association, pessoas que andam devagar têm maior risco de mortalidade nos anos seguintes. Isso porque o ato de caminhar envolve muito mais do que as pernas. É um reflexo da coordenação entre cérebro, coração, músculos e equilíbrio emocional. Quem caminha com passo firme e ritmo constante costuma ter melhor saúde cardiovascular, boa massa muscular e um cérebro mais ativo. Por outro lado, passos lentos e arrastados podem indicar perda de força, problemas cardíacos ou até declínio cognitivo. Especialistas recomendam testar sua velocidade. Caminhe 10 metros em linha reta e veja quanto tempo você leva. Quanto mais rápido, com segurança, maiores as chances de você ainda ter muitos anos pela frente. Sinal 2. Sua força nas mãos revela a força da sua vida. Você já apertou a mão de alguém e sentiu firmeza? Pois saiba que esse simples gesto pode revelar muito sobre a sua saúde e até sobre a sua expectativa de vida. A ciência chama isso de força de preensão. Estudos mostram que pessoas com uma pegada forte, especialmente após os 70 anos, têm menos riscos de doenças cardiovasculares, quedas, internações e até morte precoce. O motivo? A força das mãos está intimamente ligada à massa muscular geral do corpo, à alimentação, aos níveis de atividade física e ao funcionamento neuromotor. Ou seja, se suas mãos perderam firmeza, é um alerta silencioso de que o corpo pode estar perdendo vitalidade. Quer testar? Pegue uma garrafa, uma toalha molhada ou mesmo uma maçaneta. Se você sentir dificuldade ou cansaço rápido ao apertar, talvez seja a hora de reforçar sua musculatura e revisar sua rotina, porque a vida escapa pelas mãos também. Sinal 3. A qualidade do seu sono fala muito sobre quanto tempo você vai viver. Muita gente pensa que dormir mal é algo normal na velhice, mas isso é um mito e um perigo silencioso. Estudos científicos mostram que idosos que dormem bem têm funções cognitivas mais preservadas, menos inflamações no corpo e menor risco de morte precoce. Um sono fragmentado, agitado ou insuficiente pode afetar a memória, o humor, o sistema imunológico e o coração. E mais, distúrbios como a apneia do sono aumentam significativamente o risco de AVC, infarto e demência. A ciência recomenda que idosos durmam entre 7 e 8 horas por noite, com qualidade. Isso significa adormecer com facilidade, manter o sono profundo e acordar se sentindo descansado. Se você está acordando muitas vezes, tendo pesadelos frequentes ou precisa dormir durante o dia para compensar, seu corpo está gritando por ajuda. Porque quem dorme mal, vive menos, literalmente. Sinal 4. A facilidade em se levantar de uma cadeira revela mais do que você imagina. Levantar-se de uma cadeira sem apoio parece uma tarefa simples, mas para a ciência esse é um dos testes funcionais mais poderosos para prever a longevidade em pessoas com mais de 70 anos. Estudos mostram que a capacidade de se levantar sem usar os braços indica força muscular nas pernas, equilíbrio neurológico e controle. Quem consegue realizar esse movimento com facilidade tem menor risco de quedas, fraturas e hospitalizações, todos fatores associados à redução da expectativa de vida.
Se você precisa se apoiar nos braços da cadeira, empurrar o corpo ou sentir dor nas articulações para se erguer, talvez esteja com perda muscular, sarcopenia ou desequilíbrio postural. A boa notícia, com treinos leves e regulares, como agachamentos, fisioterapia ou hidroginástica, é possível reverter essa perda funcional. Porque o segredo da vida longa não é apenas continuar respirando, é continuar se levantando. Sinal 5. Sua vida social está conectada à sua longevidade. Você sabia que o isolamento social pode ser mais perigoso do que fumar ou ter obesidade? Estudos da Universidade de Harvard e da Organização Mundial da Saúde mostram que a solidão crônica aumenta em até 50% o risco de morte precoce em idosos. A ciência explica. Quando nos afastamos das interações humanas, o corpo interpreta isso como uma ameaça à sobrevivência. O estresse aumenta, a imunidade cai, a inflamação no organismo cresce e tudo isso acelera o envelhecimento. Por outro lado, manter relacionamentos saudáveis, conversas frequentes e vínculos afetivos estimulam o cérebro, melhora o humor, reduz o risco de depressão e até previne demências. Você não precisa estar rodeado de dezenas de pessoas. Às vezes, um bom amigo, uma ligação por dia ou um grupo na igreja já fazem toda a diferença. Se você tem mais de 70 e sente que está se isolando, ligue para alguém ainda hoje. Sua vida pode literalmente depender disso. Sinal 6. A capacidade de rir e sentir alegria é um indicador vital. Pode parecer surpreendente, mas o senso de humor e a capacidade de sentir prazer com pequenas coisas da vida estão ligados à longevidade. Estudos em psicologia positiva e neurologia mostram que idosos com maior índice de satisfação emocional vivem mais, têm menos doenças crônicas e apresentam menor risco de declínio cognitivo. O riso, além de aliviar o estresse, libera endorfinas, fortalece o sistema imunológico e protege o coração. A ausência de alegria, por outro lado, pode ser um indício de depressão leve, solidão ou perda de propósito, fatores que silenciosamente diminuem a vitalidade. Se você percebe que parou de sorrir, que já não se emociona ou perdeu o encanto pelas pequenas coisas, é hora de buscar reconexão com o que te faz bem. Uma comédia, uma história inspiradora ou aquela música que te fazia dançar. Porque quem ri, vive mais e vive melhor. Sinal 7. A velocidade com que você anda pode prever quantos anos ainda vai viver. Sim, a ciência já comprovou. A forma como você caminha diz muito sobre sua expectativa de vida. Estudos publicados no Journal of the American Medical Association apontam que a velocidade da marcha em idosos está diretamente relacionada à saúde do coração, do cérebro e da musculatura. Pessoas com mais de 70 anos que caminham lentamente e com dificuldade têm maior risco de quedas, fragilidade física e doenças neurodegenerativas. Já aquelas que mantêm uma boa cadência de passos tendem a viver mais e com mais autonomia. Testar isso é simples. Tente caminhar por 6 metros em linha reta, cronometrando o tempo. Uma marcha abaixo de 0,8 metros por segundo pode ser um sinal de alerta. E não se trata de correr, mas de manter o corpo ativo e a postura firme, porque cada passo que você dá hoje é um passo a mais no tempo de vida que ainda tem pela frente. Mesmo com todos os sinais comportamentais e físicos, nada substitui o acompanhamento médico regular. Após os 70 anos, o corpo passa por mudanças que muitas vezes são silenciosas. Algumas doenças como diabetes, hipertensão, osteoporose e até tumores iniciais podem não apresentar sintomas evidentes. Fazer exames de rotina é uma forma de prever, prevenir e prolongar a vida. Check-ups anuais, exames de sangue, avaliação da pressão arterial, densitometria óssea, testes cognitivos e exames cardíacos são essenciais. Além disso, um bom geriatra pode cruzar os sinais físicos e emocionais que você vem apresentando para indicar mudanças de estilo de vida, suplementações e cuidados específicos que realmente fazem diferença. Cuidar da saúde não é apenas tratar doenças, é dar atenção ao corpo antes que ele grite. Porque viver mais não depende de sorte, depende de atenção contínua. Um único sinal isolado pode não ser motivo de pânico. Mas quando 2 ou mais desses sinais estão presentes, juntos, a ciência mostra que os riscos aumentam de forma significativa. Por exemplo, um idoso que anda devagar, perdeu força muscular
e se sente constantemente cansado, já pode estar manifestando um quadro chamado Síndrome da Fragilidade. Essa condição é um alerta vermelho. Ela torna o corpo mais vulnerável a doenças, quedas e hospitalizações, reduzindo drasticamente a qualidade e o tempo de vida. Por isso, é essencial não ignorar os pequenos indícios, por mais sutis que pareçam. A junção de sintomas físicos, sociais e emocionais precisa ser vista como um conjunto, não como eventos separados. Quanto mais cedo se observa esse padrão, mais fácil é intervir com eficácia. A longevidade não vem com fórmulas mágicas, mas vem com atenção aos detalhes. Você sabia que ter um propósito de vida pode aumentar a expectativa de vida em até 7 anos? Estudos realizados com idosos ao redor do mundo, inclusive em regiões conhecidas como zonas azuis, onde vivem as pessoas mais longevas do planeta, mostram que o senso de propósito é um fator determinante para o envelhecimento saudável. Ter um motivo para acordar todos os dias, seja cuidar das plantas, ajudar os netos, ensinar algo ou fazer parte de uma comunidade, ativa circuitos cerebrais ligados à dopamina, o hormônio da motivação. Quando o idoso sente que não tem mais utilidade ou objetivos, o corpo tende a desacelerar. A apatia emocional, a perda de interesse e o sedentarismo aumentam silenciosamente o risco de doenças. Mesmo com limitações físicas, encontrar uma razão para existir é essencial, porque viver sem propósito não é realmente viver. Você pode não perceber, mas a solidão é tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. Esse dado alarmante vem de pesquisas da Universidade de Harvard, que acompanham o envelhecimento de milhares de pessoas há mais de 80 anos. Idosos com laços sociais fortes, seja com amigos, familiares ou vizinhos, têm menos risco de doenças cardíacas, depressão e demência. O cérebro humano foi feito para se conectar, e a ausência de afeto ou troca emocional prolongada aumenta o risco de morte prematura em até 30%. Conversas simples, telefonemas, encontros para o café ou atividades comunitárias não são apenas passatempo, são terapia preventiva. Manter relações sociais saudáveis após os 70 anos é tão importante quanto uma boa alimentação ou exercícios físicos, porque, no fim das contas, não é só o tempo que vivemos, mas com quem compartilhamos esse tempo. Dormir bem é muito mais do que descansar o corpo, é renovar a vida por dentro. Após os 70 anos, o padrão de sono muda naturalmente, mas isso não significa que noites mal dormidas devam ser normalizadas. Estudos mostram que idosos que dormem menos de 6 horas por noite ou que têm sono interrompido com frequência, apresentam maior risco de doenças cardiovasculares, Alzheimer e enfraquecimento do sistema imunológico. Durante o sono profundo, o corpo realiza reparos celulares, regulação hormonal e consolidação da memória. Sem isso, o envelhecimento se acelera, silenciosamente. Adotar rotinas tranquilas antes de dormir, evitar luzes artificiais e manter horários regulares são medidas simples que fazem grande diferença, porque um bom dia começa na noite anterior, e um corpo que descansa bem vive mais e melhor. Muita gente acredita que, depois dos 70, já não vale mais a pena se exercitar. Mas a ciência diz o contrário. O corpo idoso precisa de movimento para continuar vivo. Não estamos falando de academia ou maratonas, mas de atividades leves e regulares, como caminhar, dançar, nadar devagar ou até fazer jardinagem. Estudos mostram que idosos que praticam ao menos 150 minutos de atividade física leve por semana têm menos risco de quedas, osteoporose, hipertensão, diabetes e declínio cognitivo. Além disso, o exercício libera endorfinas e serotonina, ajudando na saúde emocional. Um simples passeio diário pode ser o remédio mais poderoso que existe, e sem contraindicações. O segredo não é intensidade, é constância. Porque parar de se mover é o primeiro passo para parar de viver. O que você coloca no prato pode influenciar diretamente quantos anos ainda terá pela frente. A ciência já confirmou que a alimentação após os 70 anos é um dos fatores mais críticos para a expectativa de vida. Dietas ricas em vegetais,
Frutas, legumes, grãos integrais, azeite de oliva e peixes, como a dieta mediterrânea, estão associadas a uma longevidade maior e a menor incidência de doenças cardíacas, inflamações e até certos tipos de câncer. Por outro lado, alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, gordura trans e açúcares, aumentam o risco de morte precoce em até 42%. Além da qualidade dos alimentos, a forma como se come também importa. Com calma, gratidão e em boa companhia. A longevidade não está só nos remédios ou nos genes, está também em cada escolha feita à mesa. Com o passar dos anos, é natural que a memória falhe um pouco, mas quando esquecimentos se tornam frequentes, nomes somem com facilidade ou tarefas simples geram confusão, e isso pode ser um alerta. A ciência aponta que a saúde cognitiva é um dos preditores mais poderosos da longevidade. Sinais como dificuldade em encontrar palavras, desorientação em lugares familiares ou perda de interesse por atividades intelectuais merecem atenção. Manter o cérebro ativo é tão essencial quanto exercitar o corpo. Leitura, palavras cruzadas, conversas, jogos de lógica, aprender algo novo, tudo isso estimula conexões neurais e retarda o declínio mental. O Alzheimer e outras demências não aparecem de uma hora para outra. Eles dão sinais, e quanto antes percebidos, maiores as chances de preservar a autonomia. Viver muito é bom, mas viver com clareza mental é ainda melhor. Pode parecer surpreendente, mas a boca fala muito mais sobre a saúde do que se imagina. Estudos indicam que idosos com boa saúde bucal vivem mais e melhor. A presença de infecções gengivais, cáries não tratadas, perda de dentes ou dificuldade na mastigação aumentam os riscos de doenças cardíacas, diabetes e desnutrição. Além disso, a dificuldade para mastigar reduz a variedade da alimentação, comprometendo o consumo de fibras, proteínas e vitaminas essenciais. E quando a alimentação perde qualidade, todo o organismo sente. Manter uma rotina de escovação correta, uso de fio dental, consultas regulares ao dentista e próteses bem ajustadas é muito mais do que estética, é questão de saúde e longevidade. Cuidar do sorriso após os 70 pode parecer simples, mas é um dos detalhes que fazem diferença entre viver e apenas sobreviver. Após os 70 anos, o peso corporal se torna um termômetro silencioso da saúde. Engana-se quem acredita que magreza é sempre sinal de saúde ou que uns quilinhos a mais não fazem mal. Estudos mostram que tanto o baixo peso quanto a obesidade aumentam significativamente o risco de mortalidade em idosos. Perda de peso sem explicação pode indicar problemas como câncer, depressão ou doenças metabólicas. Já o excesso de peso compromete articulações, sobrecarrega o coração e está diretamente ligado a diabetes e hipertensão. O ideal é manter o índice de massa corporal, IMC, entre 22 e 27 para essa faixa etária, com atenção especial à preservação da massa muscular. A balança não mente, mas o que mais importa não é só o número, e sim o que ele revela. Observar o peso com atenção é uma forma simples de prever o futuro da saúde. Dormir bem depois dos 70 é mais do que um prazer, é uma questão de sobrevivência. A ciência já provou que a qualidade do sono está diretamente ligada à expectativa de vida. Idosos que dormem mal têm maior risco de desenvolver hipertensão, diabetes tipo 2, Alzheimer e até câncer. O sono fragmentado, a apneia não tratada, as noites em claro ou o uso excessivo de medicamentos sedativos são todos alertas vermelhos. Um bom sono envolve regularidade de horários, ambiente escuro e silencioso e evitar telas e refeições pesadas antes de dormir. E mais, cochilos longos durante o dia podem prejudicar a noite e confundir o relógio biológico. Preste atenção, um idoso que ronca alto, acorda cansado ou tem insônia constante não está apenas cansado. Ele pode estar adoecendo em silêncio. Dormir bem é renovar a vida a cada noite. E isso a ciência não cansa de repetir.
Você conheceu agora os 7 sinais que a ciência reconhece como preditores do tempo que ainda nos resta após os 70 anos. Mas mais do que prever o tempo de vida, essas informações têm um propósito ainda maior: te dar poder sobre a sua própria história. Cada sinal, seja físico, mental ou emocional, é um convite à ação. Afinal, envelhecer não significa se apagar, mas iluminar com sabedoria os dias que ainda virão. Não importa se você identificou um ou todos os sinais em si mesmo, sempre há tempo de mudar, ajustar rotas e buscar mais vida em cada gesto. E se você acredita que mais pessoas precisam ter acesso a essas informações valiosas, compartilhe este vídeo com quem você ama. Inscreva-se agora no canal Entre Nós Idosos e ative o sininho para receber conteúdos que podem transformar não só a sua saúde, mas sua forma de viver. Lembre-se, não estamos aqui só para contar o tempo, mas para fazer o tempo contar.